Olá, queridos amigos, companheiros, graças a Deus podemos nos reunir mais um dia em nossas vidas pela misericórdia divina que nos permite o estudo, as reflexões, as preces, as concentrações de pensamento, vibrando sempre um sentimento agradecido ao Pai, a Jesus, pedindo essas bênçãos de paz, de amor, de harmonia, de saúde para as nossas vidas, para os nossos lares, para todos os nossos irmãos. Pedimos para aqueles que ainda não aprenderam a pedir a Deus. Hoje, a nossa mensagem que iremos ler chama-se Bênçãos de Deus. É a mensagem 48, do livro da Esperança, em que de início Emmanuel nos traz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus dizendo: assim toda árvore boa produz bons frutos. Continua ele no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e ele vai nos falar o item 14, que tem como título Desprendimento dos Bens Terrenos. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, é uma mensagem bem grande e muito profunda. Então vamos ler a parte que Emmanuel nos separa. Ele vem dizendo assim: venho, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Depois, no segundo parágrafo da mensagem, ele nos diz assim: vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Depois ele diz assim, olha: que a fortuna venha da vossa família, ou que tenhas conhecido com vosso trabalho, seguido com vosso trabalho. De uma coisa jamais podereis vos esquecer: é que tudo vem de Deus, e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte faz com que deixeis, assim como a todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis com isso. Deus vos emprestou e deveis devolver. E Ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo se destine àqueles que não têm o necessário. E ele, Emmanuel, nos traz a mensagem assim: muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe a existência. No entanto, é lícito observá-lo através da justiça. O dinheiro não compra harmonia. Contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família, onerado em dívidas escabrosas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor, destinado a aquecer o corpo enregelado dos que tremem de frio.
Não compra a saúde, entretanto, nas mãos da caridade, assegura a proteção ao enfermo desamparado. Ele não compra a visão. Todavia, nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador de parcos recursos. Não compra a euforia, contudo, nas mãos da caridade, improvisa a refeição, devido aos companheiros que enlaquece de fome. Não compra a luz espiritual, mas nas mãos da caridade propaga a paz edificante que reajusta o pensamento a tresmalhar-se nas sombras. Não compra a fé, entretanto, nas mãos da caridade ergue a esperança junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Não compra a alegria, no entanto, nas mãos da caridade, ele garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalhas de reconforto. Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível, que nas garras da sovinice ou da crueldade é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho, da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surja, unindo ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus, fazendo prodígios. Então, ele nos fala aqui, né, de usar, né, a diferença do uso e do abuso do dinheiro. Quando observamos ele como sendo transformado em bênçãos de Deus, em locais que muitas vezes as nossas mãos não podem chegar, mas o dinheiro chega. Então ele é uma bênção de Deus fazendo prodígio, né? Nos lembramos aqui nessa lição que Emmanuel nos trouxe sobre essas pessoas que nos fala, né, sobre a utilização do dinheiro. O problema não é a riqueza em si, o dinheiro em si. O problema é o apego que o dinheiro pode fazer com que a pessoa se transforme ali numa estátua improdutiva, né? Ornada de ouro, pedras e brilhantes, mas com um coração duro. Então a gente começa a perceber que qual é o maior bem que podemos fazer com o dinheiro, né? Qual é a maior esmola que podemos dar? Aquela que atende a criatura por um dia, ou muitas vezes aquela que vai adotar a providência por uma vida inteira. Então tem pessoas que podem dar uma quantia para a sobrevivência daquela criatura num dia, e também tem aquelas que podem, através do seu dinheiro, construir uma fábrica, uma indústria, dando loja, escola, um hospital. Olha só, a vida inteira aí podendo ser socorrido, né? Então a gente vai ver o bom emprego da riqueza gerando o progresso social, criando trabalho, favorecendo a prosperidade. Então, se Deus colocou na terra o dinheiro, é para que possamos aprender a lidar com ele, a dispor dele com sabedoria, tornando ele um elemento, né, de progresso no nosso mundo, gerando riqueza e trabalho. O problema não é ser rico, eu anotei aqui, é aprender a ser rico, a entender que é apenas um depositário dos bens concedidos pelo Pai. E não devemos dizer assim, olha, eu acho que é melhor rejeitar a fortuna. Por que não se deve também rejeitar a fortuna? Porque quando Deus concede uma fortuna a alguém, e se essa pessoa renuncia, ela está renunciando também ao benefício do bem que daquela fortuna pode ser feito, administrando-a com a sabedoria.
Então, compreendemos que se hoje a riqueza ainda traz tantos males pela cobiça, que dela gera tanto crime, não é ela que devemos culpar. Ela é neutra em si. É o homem que dela abusa, né? Em consequência ainda do seu estado de inferioridade. Mas ele, ao tempo, de acordo com o seu desenvolvimento, ele percebe a diferença entre o uso, o bom uso e o abuso. Nós lembramos aqui, muitos certamente conhecem, a história da Condessa Paula. Encontra-se no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte do capítulo 2, dos Espíritos Felizes. E eu vou ler um pequenininho trecho, para entendermos assim a utilidade, né? Como é que uma vida de riqueza ela produz o bem. A Condessa Paula era bela, jovem, rica e vinha de uma família ilustre. Reparem bem, olha. Bela, jovem, rica e vinha de uma família, era um perfeito modelo também de qualidades intelectuais e morais. Ela possuía. Ela faleceu muito nova, aos 36 anos de idade. Ela depois nos diz aqui que todos aqueles que ela fez feliz abençoam, né, a sua memória. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo. Depois vamos ler uns pedacinhos. Ela tinha, por conta da sua família, né, o seu marido era de uma alta função e que isso ocorria para ela onerosos encargos domésticos, ou seja, naquela época ela não podia também se eximir de atender à família e ao seu grupo social do que ela pertencia. Ela pertencia a uma classe econômica muito elevada. Então ela satisfazia plenamente a exigência da sua posição, sem avareza. Ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdício e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outra fora precisa para tanto. Então, desse modo, ela se permitia, com a sua fortuna, oferecer um maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna para esse fim. Considerava aquilo sagrado e como de menos a depender do serviço da sua casa. E assim ela encontrou meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, né, iniciados no espiritismo, evocou ela, né, 12 anos depois de falecida. Queria saber dela. E obteve, em resposta a diversas perguntas, a seguinte comunicação desse espírito. Ela diz assim: tens razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada que eu desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas que se ostentam os mais ricos paramentos. O que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que a vossa vista não suportariam? Brilho que é o apanágio da sua pureza. Os vossos palácios de dourados salões, o que são eles comparados a essas moradas aéreas, vastas regiões dos espaços matizadas de cores, né, que
fariam cobrir até o arco-íris. O que são os vossos passeios contados com os nossos parques? Ou seja, ela começa a fazer comparação do que ela, o que era a verdadeira felicidade, né? Aqui tudo ressombra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos, nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegarás infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos mil incidentes que lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos jantarmos e reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajudamo-nos mutuamente, nos assistindo nos casos difíceis. E aí ela continua, mas ela diz assim, olha: não foi sem luta que eu alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo do que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nesta consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências pressurosos, escolhem essas provas, mais fracos, para afrontar-lhes os perigos. Deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós, outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Condessa Paula. É uma comunicação de um espírito, né, feliz. Ela mesma diz, eu sou feliz, eu sou feliz. E quando olhamos a última encarnação dela como condessa, jovem, rica, né, bonita, de família, ilustre, inteligente, olha, isso tudo, então ela veio com a mão, com tudo de mão beijada,
Não é assim? Então foi fácil. Ela veio dizer que não. Que ela já tinha vivido inúmeras reencarnações, mas ela falhou severamente em uma, que foi a da riqueza. Falhou muito. Foi seduzida e se deixou tentar pela própria inexperiência. E aí ela pede a Deus a possibilidade de provas com muito sofrimento, no meio de pobreza, de dificuldade, de muito trabalho, para ela se fortalecer. Fortalecer a confiança nela e em Deus, nas bênçãos de Deus. E aí paramos, para observar quando ela diz que o que ela tem foi conquistado com o suor do trabalho dela, as conquistas espirituais. Não teve nada de mão beijada. Para ela não falir nessa prova que ela teve isso tudo, ela antes passou pela disciplina das necessidades. E ela diz, vocês vão passar por isso, por essa prova da riqueza, mas não vos apresseis. Talvez sucumba. É uma prova muito difícil. Portanto, que possamos em nossas orações dizer: Pai, faça a tua vontade, Senhor. Eu não sei nem pedir, não conheço sinceramente as minhas possibilidades. Não nos conhecemos ainda a tal ponto. Às vezes colocamos o dedo em um e outro, em determinadas cadeiras douradas, mas não temos ideia de como nos comportaria em tal local, em tal lugar, com tal prestígio. Nem pedir nós sabemos. Achamos que o dinheiro é a solução para tudo. Quando encontrarmos no dinheiro a solução para trabalharmos em prol do outro, da caridade, realmente estaremos vivenciando o Evangelho de Jesus. Com dinheiro ou sem dinheiro. O importante é nos mantermos com a nossa fé. Deus dá, Deus tira. Deus seja louvado sempre. Muita paz em nossos corações, em nossas casas, famílias. Muita luz para todos os espíritos encarnados e desencarnados, ao buscar o comprometimento com novas provas. Que Deus dê força para cada um resistir às tentações. Graças a Deus.